Bom dia, eu sou Osmar Santos no Mercado. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre os acontecimentos da semana passada e o que podemos esperar para essa semana. Hoje, 3 de maio de 2020. A semana que passou começou na segunda-feira, repercutindo os acontecimentos de final de semana e sexta-feira a demissão do ministro Moro. O que se acreditava no primeiro momento, que com a saída do governo Moro, deixando algumas dúvidas sobre a atuação do presidente, sugerindo algumas coisas de interferência política na PF, causaria um grande desarranjo no governo. Inclusive que se começou a dizer que se esperava a saída do Paulo Guedes, que se ele realmente saísse, teria terminado o governo pró-mercado. Mas nada disso aconteceu. Durante o final de semana, houve grande articulação do governo para conseguir ter mais representatividade no Congresso Nacional, aproximou-se do Centrão e, além disso, na segunda-feira, o Bolsonaro fez um pronunciamento falando do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes era o condutor da política econômica e que ia continuar assim. Ao decorrer da semana, o próprio Paulo Guedes veio a público dizer que não pretende sair do governo, nunca pensou em sair do governo e que ele continua sendo o responsável pela condução da política econômica. Inclusive, foi bastante otimista como a gente vai poder vencer a crise e como a gente vai poder criar os próximos anos de forma bastante positiva. Nesse sentido, a Bolsa reagiu muito bem. Na segunda, na terça e na quarta subiu, tendo uma queda na quinta-feira, que é aquele movimento que a gente está vendo acontecer há algumas semanas, de que as pessoas não querem ficar compradas no final de semana, porque não sabem as notícias que podem acontecer durante o final de semana. Principalmente uma semana prolongada, que sexta-feira, 1º de maio, a Bolsa não abriu, mas sábado e domingo. No 1º de maio, com a nossa Bolsa fechada, as nossas ações em Nova York tiveram as suas ADRs bem desvalorizadas, em torno de 4%. Por quê? O mercado internacional amanheceu com muitas dúvidas e, como o pessoal fala, de mau humor, principalmente porque Trump fez algumas ameaças à China. De qualquer forma, isso deve repercutir na segunda-feira. O nosso mercado deve abrir corrigindo para baixo para ficar próximo do que aconteceu na sexta-feira no mercado americano. Além desse fato, aconteceu um fato importante no sábado. O nosso ex-ministro Moro foi depor na Polícia Federal e ficou em depoimento com algumas paradas durante 8 horas e 40 minutos. E, nesse momento, as informações que nós temos é que apresentou algumas provas, sendo conversa de WhatsApp, conversa de áudio e alguns e-mails sobre defendendo a posição e as acusações que ele fez. Mas isso a gente tem que avaliar melhor ao longo da semana, como vai repercutir e como vai ser essa nova etapa do processo em si. O mercado deve abrir, como já falei, para baixo e dependendo do que for vinculado sobre esses acontecimentos, pode ampliar ainda mais a queda ou pode reverter e virar no 0 a 0. Além disso, a Covid no Brasil está sendo muito mais intensa do que se esperava. E se agravar ainda mais o nosso problema interno da crise da saúde, podemos ter também uma queda ainda mais intensa da nossa Bolsa. Então, temos que ficar atento a todos esses fatos e o mais importante é saber acompanhar a repercussão internacional, como estão os mercados internacionais. O que a Covid passou de
3.400.000 pessoas contaminadas, das quais 244, em torno de 250 mil morreram e em torno de 1 milhão se salvaram, se recuperaram. Nisso temos mais de 2.100.000 pessoas ainda contaminadas, que faz com que seja muito delicada a situação das instituições de saúde do mundo inteiro, em especial aqui no Brasil. O de boas notícias, a Europa começou a abrir lentamente os seus mercados, diminuindo a quarentena. A China já caminha para um movimento de normalidade, as pessoas até devem começar a abrir as escolas, mas de qualquer maneira ainda é muito inicial essa recuperação. Bom, por fim, gostaria de falar do que eu consegui fazer essa semana. Com a recuperação que eu vi acontecendo na segunda-feira, eu não abri vendendo, como eu disse que ia fazer, as ações que eu estava no lucro. Eu esperei essa pequena perna de alta e realmente saí da posição de Porto Belo, que eu tinha comprado a 2,29 a 2,89, com lucro bastante razoável. E devo continuar estudando para continuar saindo das outras ações. O que vai tudo depender de como vai repercutir tudo isso que eu falei aqui no mercado. Os preços preço do petróleo continua sem uma tendência determinada, ainda em baixa. E eu queria desejar para vocês uma boa semana. Obrigado por acompanharem o canal. Assinem o canal e dê like no vídeo. Bons trades.